Bom, muito Vamos lá. bom, é um prazer estar aqui. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. Bora para a Bíblia. Né? Isso, bora para a Bíblia. Vou pedir para o Marco me ajudar com as leituras. Você me ajuda com as leituras, Marco? Ajudo, cara. Deixa eu pegar, só que eu tenho um problema aqui. Então vou ler daqui e você comenta, não tem problema não. Eu leio daqui. Não, o meu problema são as versões. Até esqueci de te perguntar qual é a versão que você tá usando. A gente usa NVI. Bom, tá vendo? Para eu não ler uma versão tão diferente. Uma versão herética, né? Lê João 9 aí de 1, isso. Do 1 até o 7. Versículo Vamos lá. 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e diante. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bacana, bacana. Rapaz, eu tenho estudado aqui com o Davi, quinta após quinta, na pegada do Evangelho de João, que é um evangelho construído em cima de uma premissa, né, básica. Jesus é Deus, né, o Deus encarnado. Sim. E o Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, ele não trata da história toda de Jesus, ele vai tratar dos últimos dias, né, das últimas horas de Jesus, da sua última fase, já indo para a cruz. E aí Jesus, quanto mais perto da cruz chega, mais assertivo ele vai ficando, né, e vai falando com mais clareza. Só no Evangelho de João a gente já viu Jesus deixando Nicodemos tortinho lá no capítulo 3. Já vimos Jesus sacudir a Samaria lá com a mulher samaritana. Sim. Já vimos Jesus entrar no tanque de Betesda e fazer um estardalhaço naquele negócio. Depois vimos a passagem do mar, que foi, nós falamos a beça sobre isso, como Jesus revela a sua divindade andando sobre o mar. E chegamos aí ao capítulo 8, que foi a última aula que nós fizemos, a aula 26, quando Jesus coloca toda aquela narrativa, né, Silco, a gente que está no tempo das narrativas, né, Jesus desmonta aquela narrativa, né, aquela armadilha que foi montada contra ele na cena da mulher que foi pega em flagrante adultério. E agora, né, Jesus está numa fase assim, treteira, né, Marcão? Ele tá numa fase treteira, tá chegando o fim. Não, você sabe que só abrindo parênteses aqui, eu lembro na época que eu tava falando com o pessoal, né, da gente começar o Evangelho Negociável, né, aí eu falava, cara, Jesus também era treteiro, porque ele confrontava abertamente, né, a patifaria dos fariseus. Demais. E confrontava isso de uma forma que somente Deus mesmo poderia fazer, com autoridade e com muita sabedoria, obviamente, né. Então é isso, Jesus também, a pessoa faz aquela ideia do Jesus do olho azul, né, do filme, até para falar, né, Jesus, eu vou comer, está bem, meu filho, e acha que Jesus era... Prazer, flutuando na fumaça branca no gelo seco. Tal, aquela coisa, Jesus, né. Fala aí, Marcão, Jesus era o worship. Jesus lá ficava lá no cantinho dele assim, Jesus worshipeiro, né? Não, mas cara, pelo jeito não. No Evangelho de João que a gente vê o Jesus já numa fase já treta, muita treta, e agora vai rolar uma treta muito grande no capítulo 9, porque Jesus vai fazer um monte de coisas numa cena só, né? Vai questionar a tradição judaico-religiosa com relação às maldições, que é o tema da aula de hoje. Depois vai colocar em xeque, né, aquela mística do tanque de Siloé, porque na verdade o que cura o homem não é o tanque, mas é ele que é o verdadeiro enviado, né? Jesus é o Messias, né? Vai colocar isso em xeque. Pode falar, cara. Não, era justamente um pouquinho do que nós falamos ao início, né? Como muitos fazem hoje, de colocar um pastor em determinado patamar que não deve ter. Da mesma forma, o tanque de Siloé era atribuído a si mesmo, né, como algum lugar de milagre. Exatamente. E claramente não tem sentido isso. Né?
Exatamente. E o legal do texto é que no final do capítulo 9, o nosso amigo aí, cego de nascença, passa por uma CPI, né? Tem uma CPI no Senado. Quem é você? Onde você estava? Você não era cego, nada, mentira. Chama o pai, chama a mãe. Cara, é uma CPI, uma confusão. E os pais disseram, não é? Maravilhoso. E no final, cara, o camarada esbarra com Jesus no meio da rua e Jesus pergunta, o que aconteceu com você? Ele fala assim, rapaz, eu fui curado e tal, e um milagre. Jesus falou assim, mas quem foi que te curou? Eu falei assim, eu não sei, se eu soubesse, nossa, eu adoraria. Jesus fala assim, sou eu. E ele adora, e aí tem uma cena bíblica antológica que ele se curva diante de Jesus. Sim. E Jesus aceita a adoração. Rapaz, isso aí é treta para quebrar barraco, mas para inferno. Ele aceita a adoração. Né? Abala toda a estrutura, principalmente judaica da época, né? Porque aos olhos dos rabinos isso era uma blasfêmia muito grande, né? É um crime gravíssimo. Exato. E Jesus, na verdade, Leclerc, nesse episódio especificamente, eu costumo tratar que esta também é uma das revelações divina, né, de Jesus Cristo, porque ele ali, por aceitar essa adoração, ele está ali confirmando o quanto ele é Deus também. Exatamente. Ele é um com o Pai, né? Então... Exatamente. A gente vê no Antigo Testamento lá, né, os servos de Deus não aceitando a adoração. A gente vê em Apocalipse, né, o anjo não aceitando a adoração. E agora Jesus recebe a adoração. Cara, é muita treta, é muito assunto para um capítulo só. Então a gente vai fazer igual o pastor Jack. Vamos em parte. Vamos esquartejar o processo, né? Hoje vamos falar só da maldição, né? Porque o que acontece nessa passagem? Jesus, ele se aproxima daquele homem, né? Que é um cego de nascença. Então, se ele é cego de nascença, né, nós estamos aí diante de um milagre potencial espetacular, porque se ele é cego de nascença, todo mundo conhece o cara, a família do cara. Não é um milagre produzido, né? Porque essa turma aí que diz que está sendo curada na televisão, né? A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas esse cego aí está no mesmo nível da ressurreição de Lázaro, né? Que vem já também. Todo mundo viu Lázaro morto, todo mundo viu o cego de nascença viver a sua vida na escuridão. E João aproveita para trabalhar essa dicotomia, né, o Marco? Noite e dia, né, cara? Luz e trevas, isso é muito bacana, essa poesia do Evangelho de João, né? Nós somos do dia, não somos das trevas. Depois ele vai falar isso também na sua epístola. Ou seja, a religião, a cultura, a sociedade mantém o homem em trevas. Só Cristo, que é a luz, né, o sol da justiça, pode iluminar a mente humana. E esse Cristo, mais uma vez, faz algo, toma uma atitude que é contrária aos fariseus, que evitavam os doentes, que evitavam os leprosos, que evitavam os publicanos, que evitavam as mulheres. Ele demonstra compaixão por aquele homem. Ele tem um olhar... Faz totalmente o contrário, né? Caramba, cara. Não é? Totalmente contrário. Totalmente o contrário. E assim, o que a gente vê na religião contemporânea do nosso tempo são as igrejas reproduzindo o pensamento farisaico, né? Problemas pessoais, problemas físicos, problemas de saúde, tudo isso é coisa do capeta, né? Se você fosse de Deus, você não passaria por essas coisas, não é assim, Marcão? Cara, por exemplo, não precisamos ir muito longe, né? Além do que você disse, um exemplo muito claro é quantos e quantos charlatões aí da fé falando que a Covid era o juízo de Deus aqui no Brasil, no mundo. Claro que a gente sabe da gravidade da doença e ninguém nega isso, mas o pessoal repreende o demônio da Covid. Né? E eu me lembro, cara, assim, de uma época que até que aquele teu amigo lá, o pastor conterrâneo seu, né? Ele deu um chilique porque foi colocado pelo Paulo Júnior em questão justamente isso. Eu falei, olha, onde estão
os pregadores aí da prosperidade, aqueles que são adeptos da confissão positiva, que não estão nos hospitais orando para as pessoas serem curadas. Determina a cura da Covid agora. Porque se não está acontecendo, seguindo até a lógica desse pastor psicólogo aí, a verdade é que nem ele tem fé, porque ele já cansou de orar para a Covid e não acabou a Covid. Então ele também não tem fé. Porque essa é a lógica dos caras, né? E aí demonizam o que não é demonizável, porque é mais fácil, né, Leclerc? Quando eu não tenho explicação, eu não tenho paciência, quando eu não tenho humanidade suficiente para sentar com uma pessoa e ouvi-la nos seus dilemas, é muito mais fácil eu ter a saída de usar o demônio como uma desculpa. Não, você está com o demônio no corpo, você vem aqui que nós vamos orar, você dá uma oferta, XYZ, a gente faz um exorcismo aí com você, arranca esse demônio da tua vida, e aí você foi, né, abençoado, mas aí não mudou nada. Não, peraí. Você teve fé para vir nos procurar, mas não teve fé para receber. Você tem que orar para ter fé. Exatamente. E o que é mais interessante é que na nossa cultura brasileira sincrética, né, o brasileiro já é naturalmente sincrético, né, folclórico. Sim. Já tem esse misticismo dentro dele, né, da natureza do Brasil. Você é muito delicado, Leclerc. Que você fala sincrético e tal. Eu já falo, como já falei em várias lives, né? O brasileiro, ele é macumbeiro, cara. O brasileiro curte, ele gosta da macumba. Ele gosta do, sabe? Ele gosta do baracubaço. Da curimba. Não adianta. Se não tiver uma macumbinha gospel no culto, cara, se não tiver aquela coisa de eu tô sentindo algo poderoso, o pessoal acha que Deus não está se movendo. Só a Bíblia não rola. Só a Bíblia. Pra que Bíblia? Não, ainda vamos falar que a letra mata, né? Vamos falar que a letra mata e o espírito vivifica. Né? Para não dizer que é só a gente, né, Marcão? Que é só o brasileiro que é assim, né? Para não dizer que é só o brasileiro, sim. A gente vai ver na Escritura, né, que os discípulos também tinham um olhar para essa questão, né? Eles também ficaram interessados, porque já que Jesus estava ali, olhando para aquele enfermo, os discípulos então fizeram um comentário que era muito apropriado para aquela cultura. Eles perguntaram, mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais, né? Então isso pode falar. Interromper, é que esse ponto ele me chama muita atenção, Leclerc, que eu também já discuti bastante isso. Esse questionamento, quando a gente olha no primeiro olhar, ele faz todo sentido para um fariseu. Exatamente. Mas nós estamos olhando aqui que foram os discípulos de Jesus que foram perguntar a ele. Exatamente. Né? Ou seja, pessoas que andavam com Jesus, que viam, conviviam com Jesus, testemunharam seus milagres, ouviam as suas doutrinas, esses mesmos estavam chegando para Jesus dizendo, Senhor, quem pecou foi o Pai? Quer dizer, embora andassem com Jesus, estavam severamente contaminados no seu intelecto. Né? É a cultura, né? Nós estudamos sobre isso o tempo todo e olhamos para a cultura dos judeus, né? O judeu tinha uma cultura de retaliação. Lá em Ezequiel 18, versículo 2, tem aquele provérbio famoso, né? Os pais comeram as uvas e os filhos embotaram os dentes. Eles tinham essa cultura. Sim. Principalmente porque eles experimentaram isso, uma vez que eles tinham feito com Deus uma aliança pautada em reciprocidade, né, em acordo. Eles quebravam os acordos e iam recebendo de Deus, né, o juízo. Então, na cabeça do judeu, infortúnio, miséria, enfermidade, problema é resultado de alguma coisa que você fez antes. E a gente olhando para a Bíblia, Marcão, ainda vai ver mais, que antes que existisse o povo judeu, antes mesmo dos patriarcas, da lei de Moisés, lá no livro de Jó, que é um dos livros que foi escrito por último, mas é uma das histórias mais antigas da Bíblia, né? Uma das histórias aí que remonta o tempo patriarcal, os amigos de Jó vão botar a culpa nele. Alguma coisa você fez. Claro. A teologia dos caras era essa mesmo. A teologia dos caras. Então, é um pensamento legalista, natural do judaísmo. Então, hoje, a gente vê esse tipo de coisa se reproduzindo na igreja evangélica, mas isso já acontecia no judaísmo, acontece na nossa cultura brasileira. Isso é do homem, né, cara? O homem sempre tem que achar um culpado. Lembra lá do Éden, como é que foi, cara? Sim, claro. Todo mundo tem culpa, menos ele mesmo, né? Não é?
Estava me lembrando aqui da passagem dos amigos de Jó, né? Principalmente de Elifaz, né? Que sugeriu isso. Olha, falou abertamente, né? Alguma coisa você deve ter feito de errado para você estar merecendo tudo isso. Nesse texto que está aqui, ele vai fazer essa afirmação, né? O Sim. homem justo não sofre males. Isso. Pô, covarde, né, cara? Não. E assim, covarde. O cara tava no caco, né? Na cinza. Perdeu tudo, né, cara? Perdeu tudo, né? E é tão atual isso, né, Leclerc? Porque assim, a gente demais. Sabe, assim, pondo um parênteses aqui nesse nosso bate-papo aqui, que assim até hoje. Até hoje. Eu conheço tanta gente que passa por dificuldades assim emocionais, que sofrem, que estão aí, enfim, sofrendo desse jeito, e aí vem uns enviados do capeta desse tipo aí, que ao invés de lembrar-se de chorar com os que choram, porque às vezes isso é o mais importante de qualquer coisa, a pessoa vem com esse discurso aí, não, você tá nisso porque você fez alguma coisa e tal, né, porque você é um lixo. É basicamente isso, alguma coisa você fez de errado. Coisa você fez de errado. Porque Deus não faz isso com as pessoas e tal, assim, entendeu? Então exatamente. É muito tenso. É a mesma coisa se você está endividado, o cara vai dizer que você não está dando dízimo, não é assim? Sim. Se você está passando um problema na sua relação pessoal, na sua intimidade, vai dizer que alguma coisa de errado você tem. Sim, se você está com alguma doença no corpo, se não foi você, foi teu pai, tua mãe, teu avô, teu avô. Deu uma brecha, exatamente. Deu uma brecha. Eu me lembro, quando eu era garoto, não é da sua época, que você é bem mais novo do que eu tenho uns 30 anos a mais do que você. Ah, que isso. Você não pegou o tempo do disco ao contrário, pegou não? Peguei, mensagem oculta do rock? Da Xuxa. O cara rodava o disco ao contrário. Tinha uns caras aí saiu umas mensagens satânicas. Eles iam de igreja em igreja com aquelas vitrolas, né? Rodava ao contrário. E aí sempre aquele coisa, né? Não, e quem é o idiota que vai ouvir um disco ao contrário, né? É bagulho surreal, né, cara? Nossa, Deus e aí o que ele dizia? Que quando você botava para tocar aquele disco, você estava dando abertura para que o inimigo entrasse na sua casa. E tem a ver com aquele link que eu te mandei ontem, daquela pastora. Eu te mandei um vídeo ontem, ela falando disso, né? De você dar autorização para que o inimigo entre, né? E os caras falavam, você fica ouvindo essa música, tem que quebrar o disco. O pessoal quebrou o disco a beça, cara. Você lembra do Plukt Plakt Zoom? Do Raul Seixas? O cara dizia que era 666, Plukt Plakt Zoom. Misericórdia. Teve uma aí que é de uma época um pouco mais recente, não sei se você se lembra, era da época do Orkut ainda, que não tinha Facebook ainda e tal, né? Então era o Orkut. Aí no Orkut, acho que aquele restaurante Girafas fez uma época de uma promoção, se você colocasse uma girafa no seu perfil, você concorria a ganhar algum almoço, alguma lembro. Cara, começaram a me mandar naquela época já, Marco, dá uma olhada lá no Orkut e tal, não sei o quê. Os caras criando tese, dizendo que se você trocasse a foto do teu perfil do Facebook, do Orkut, pela girafinha, pela girafa, você estava mudando a sua identidade espiritual. Olha o nome da pegada. Porque a girafa, ela é um animal que, segundo alguns, né, é um animal com maior tendência de homossexualidade na sua espécie, e quando você trocava o teu perfil pela girafa, você estava dando uma habilitação para os demônios do homossexualismo. Mas, pelo amor de Deus, é tão mais difícil tentar inventar uma história dessa, né, cara? O pessoal é criativo. Então, aí isso aí eu me lembro bem. Você passa por uma crise na sua vida pessoal, em qualquer área, o que o cara vai dizer? Que você está debaixo de alguma coisa, que é o que os discípulos perguntam, quem errou? Alguém fez alguma coisa errada. E aí Jesus dá uma resposta inusitada. Não, ninguém pecou, nem ele, nem os seus pais. Na verdade, ele está assim para a glória de Deus. Cara, essa é uma resposta inusitada, que me lembra um texto lá de Êxodo, quando Moisés diz para Deus assim, eu sou pesado de palavra, eu não sei falar. E Deus fala assim, quem fez o mudo? Quem fez o cego? Cara, olha, lá no Êxodo, Deus fala assim, não fui eu que fiz o mudo? Não fui eu que fiz o cego? Cara, impressionante. Mas os caras preferem rasgar as escrituras e demonizar as questões. Isso é inacreditável. Bom, mas aí, né, continuando o texto, quando você tem a verdade, que é Jesus falando, Jesus quando fala é a expressão da verdade, você tem um olhar, né, mais cuidadoso
né, mais amoroso para quem passa pela aflição. Senão, isso não é maligno. Isso aí é algo que ele está vivendo, mas também glorifica a Deus. Tem um outro olhar. Agora, quem não tem a luz, né, meu amigo? Quem não tem a luz, tá em trevas, né, mano? Tá parece também que assim, um pouco dessas trevas aí é justamente, claro, né, a ausência da luz, é que parece que para muitos cristãos, né, Leclerc, que o sofrimento é mais uma punição e não uma forma também de glorificar a Deus no sofrimento, né? Uma oportunidade de viver com Deus no meio do sofrimento. Porque se você olha com um olhar um pouquinho mais calmo diante destas coisas, quem é nesta vida que não enfrenta qualquer que seja o nível de sofrimento? Uns mais, uns menos, outras fases mais, outras fases menos, né? E isso é uma coisa também muito crítica dentro do nosso meio cristão, né? Que a dor de uma pessoa, às vezes por outras, ela tende a ser relativizada. Claro, a dor do outro não te dói, óbvio, né? Agora, essa dor que só nós sentimos, né, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, nos nossos anseios, é justamente essa dor a qual Deus também é glorificado, mesmo que isso nos dê um sofrimento. E parece-me, assim, é muito claro que, até mesmo por causa desses ensinos mentirosos, né, confissão positiva, etc., que o cara que sofre, ele não pode glorificar a Deus porque Deus não se alegra num sofrimento. Isso, além de não ter um aparato bíblico, esse conceito ridículo, se trata de uma própria contradição, inclusive da obra de redenção na cruz, porque aquela cruz foi um sofrimento muito maior do que eu, você, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo vai passar nessa vida. Exatamente, e agradou a Deus moê-lo, né? Como está em Isaías 53. Exatamente, cara. E se a própria obra de redenção da cruz, que foi um sofrimento imerecido de fato, não nos ensina que Deus também é glorificado no sofrimento, eu não sei mais o que é possível para que a pessoa entenda isso. Pois é, é um problema, né, cara? Assim, nós sabemos, nós sempre falamos isso nas nossas lives, nas nossas conversas, que tudo isso é resultado da falta de ensino, né? Da falta de ensino das Escrituras. E você vê, se para os discípulos que estavam ali com Jesus 24 horas por dia, há muito tempo já, é complicado, imagina nas comunidades onde a Bíblia sequer é lida, né? Sim. Os textos não são abertos. Você sabe disso, que você também passa por isso. A gente publica os vídeos aqui na internet, os caras ofendem, né, te humilham, diz que você é safado, que você não entende nada. Agora, estamos cegos pela letra. Estamos cegos. Agora a turma do Eleb, do Caleb, do Teneb curte, né, essa maluquice. E aí, Marcão, vem a pergunta. Diante da dúvida dos discípulos, vem a pergunta que não quer calar, né? Miséria e enfermidade são sinais de juízo? Existem as leis da semeadura, da responsabilidade, da herança? Cara, se o sofrimento, assim, a resposta ela pode ser simplista, né? Assim, simples, não simplista, porque ela vai escancarar o óbvio, mas vai dar margem para uma discussão absurda. Vai mesmo. Se o sofrimento é sinal de uma reprovação de Deus, então o próprio Jesus foi reprovado. É verdade. Isso vai dar treta. E aí, né, o que os adeptos da teologia falsa da prosperidade é um problema, respondem sobre isso? Enfermou, né? Já que a gente está falando de enfermidade, né? Ele adoeceu na cruz, né, cara? Deus o fez adoecer. Sim. É verdade. Sucumbiu na cruz, né? E essas leis, né, cara, a lei da colheita, né, a lei da responsabilidade, nesse vídeo que eu te mandei ontem, né, a líder fala sobre isso. Você é responsável, você pode perder a vida eterna. E a lei da herança, né, cara, que vai passando de pai para filho, de pai para filho. Deus visita a maldade dos filhos até a terceira geração. Os caras vão pegando os textos, né? Vai montando uma narrativa. Vão montando uma narrativa. Sim. E aí, da onde surge, né? Da onde surgem aqui no Brasil, no caso dos israelitas, lá dos judeus, do tempo de Jesus, a gente sabe que tem uma herança cultural, né, judaica, milenar, de onde vem todo esse pensamento, essa cultura. Aqui no Brasil, nós temos duas doutrinas que enchem o nosso coração, né, e as nossas igrejas com esse pensamento. A doutrina da batalha espiritual
Power War e a doutrina da maldição hereditária, que são as doutrinas, caras, que estão entre a gente, estão entre nós aqui há décadas, né, cara? Desde os anos 70, olha, eles são sobreviventes. Então é importante você que está assistindo a aula de hoje saber de onde vem esse negócio, para que você não caia no engodo, né? Não, você, nossa, eu não sabia, então agora você sabe, né? Todas essas questões, né, Leclerc? Isso a gente também já discutiu em algumas lives, né? Verdade. Que todas as doutrinas que soam mal, que não tem, que você ouve, você vê que não tem uma referência bíblica clara, era, vamos assim dizer, muito mais simples de você analisar quando você busca a origem dela. Exatamente. Então, que nem você vai falar agora sobre a origem dessas doutrinas cretinas. Isso. Quando você descobre a origem disso, você fala, como é que eu pude ter falado amém tantas e tantas vezes para um negócio desse? Entendeu? Mas fala. A gente dá aula aqui, grava os vídeos, explica, e depois o cara vai lá assistir a pregação da pastora lá, vai dizer, é verdade, a senhora tem razão. E fica emocionado, né? E chora falando comigo. Entendeu? É verdade. Onde começou, né? Como é que isso chegou a nós aqui, se nós não somos discípulos, se nós não temos uma tradição judaica, se a gente não tem um monte de tradições aí da Mesopotâmia, né, da Ásia, da África, se o cristianismo brasileiro, né, tem uma outra vertente, uma outra herança, como é que esse troço chegou para a gente? Então, tudo começou no Brasil com o nosso queridíssimo Peter Wagner, que não é, né, o do Casal 20, é esse aqui. Esse camarada aqui, ele trouxe para o Brasil um movimento, né, conhecido nos Estados Unidos como movimento de crescimento da igreja, né, que foi fundado pelo Donald McGavran. Olha só, cara, na década de 50 do século 20. Então nós já vamos aí para 70, quase 70 anos, né, 60 e poucos anos desse tipo de discussão. Esse cara, junto com o McGavran e o outro, que eu não vou falar dele hoje aqui, mas as pessoas podem encontrar nos nossos vídeos, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, no YouTube, todas as lives que nós fizemos, eu e o Marcos, sobre esse assunto. Batalha espiritual, abuso espiritual, teologia da prosperidade, que basicamente todas elas nascem nessa mesma fonte que dá origem a um monte de teologias, né, Marcão? E esse camarada trouxe para o Brasil, ele trouxe para o Brasil um movimento de sinais e prodígios, para dizer o quê? Que a igreja do século XX era uma igreja lenta, pobre, e que as pessoas estavam enfrentando dificuldades porque elas não conheciam o poder de Deus. E é assim que eu, o Marcos e tantos outros somos taxados, né? A gente não conhece o poder. Não, mas assim, e pior que assim, não vou dizer que, obviamente, que eles não estão certos nas doutrinas, mas há um ponto que é verídico nesse contexto, que de fato a igreja ela não conhecia de fato o poder de Deus. E assim, eu costumo ver, principalmente o nosso querido aí Peter Wagner, né, que Satanás acho que, né, deve tê-lo lá no capeta, no inferno. Ele é um cara que ele viu essa brecha na igreja. Viu? Essa carência, né? Essa carência. Ele viu muito bem, diga-se de passagem, que a igreja era carente de verdadeiramente conhecer o poder do Espírito de Deus. Exatamente. Só que ele traduziu ao modo que ele quis e que lhe era mais conveniente, o que ele entendia como poder. E é por isso que, assim, aí você junta essa carência da igreja, juntam alguém que articulou bem essa carência, né? E junta uma igreja brasileira evangélica macumbeira por natureza, no sentido de querer a experiência e tal. É a desgraça de grande parte das tragédias que a gente vê hoje em dia, é a somatória de tudo isso. É verdade. Abuso espiritual. Já é da natureza humana, né? Enquanto Moisés estava na montanha buscando ouvir os oráculos de Deus, o povo fez o bezerro. Né? Sim. Queria aquela farra do boi, né? E enquanto Jesus ensinava com clareza, os fariseus diziam o quê? Mostra-nos um sinal. Então é da natureza humana, né? Essa coisa do místico, né? Do glorioso, do incrível,
do espetacular, e se você não tem o incrível espetacular, você não tem poder. O que eu acho mais interessante, Marco, e a gente já conversou também sobre isso, é que na Escritura, na Bíblia, que é a nossa principal regra de fé, os principais movimentos de Deus foram feitos sem milagres, né? Esther, Ruth, Neemias, principais reformas, Josias, foram feitos sem manifestação de poder. E o nosso incrível top chamado por Jesus de maior, the best, João Batista, que não fez milagres, ele só pregava a verdade, mas parece que isso, para os cristãos, não é suficiente. Como não era suficiente para o povo de Israel, né? Tem maná. Pô, maná caindo do céu. Queria eu, todo dia de manhã, colher pão no quintal. Mas o povo, não, isso é pouco. Queremos carne, queremos bacon. Né? Os caras estão sempre ali instigando Deus. E aí o que acontece? Vem um camarada como esse, Peter Wagner, depois com os seus discípulos, encontra brecha, e é assim que acontece nas nossas igrejas, né, o Marco? Tem lá o irmão da sua comunidade que está com o filho doente, com o marido doente, com a esposa, com a mãe, com o pai, está ali fiel ao Senhor, e vem um camarada igual a esse aí, diz assim, porque você não crê, porque aqui nessa igreja é a igreja fraca, você está precisando de uma igreja forte, aí o cara vai atrás, né? Cai nesse godo, não é verdade? Poxa, é muito triste, cara. Olha, um dia desse aí, Leclerc, só um parênteses para a gente ilustrar aqui o que eu vejo de tudo isso. Eu recebi uma charge, que eu até postei nos meus status aí, né? Do Wolverine, do X-Men, quando ele vai até uma igreja luterana e ele faz uma oração a Deus. Verdade. Ele fala, Senhor, a minha revolta me cegou, mas eu me arrependo disso, eu creio e não terei medo. Este sim é o verdadeiro poder de Deus, e não que esse cidadão aí ensinou a este povo aqui, né? E não só aqui, mas em muitos lugares que ele conseguiu ter uma guarita disso, né? Verdade, cara. Eu me lembro bem, né? Eu não me lembro bem da década de 50 e 60, porque eu não estava lá, mas me lembro bem dos anos 80. Acabei de falar para você aqui sobre o movimento da Mensagem Oculta do Rock. A CPAD publicou no Brasil um livro, né? Mensagem Oculta do Rock, para falar das siglas das bandas, né? Kiss, né? Casters, Satans in Satan's Service. Knights in Satan's Service, eu lembro. Isso, você lembra disso? Knights. Isso, em Satan's Service, né? Todas aquelas letras, né? Depois começou aquele frisson pela Disney, aí todo mundo começou a quebrar, a arrebentar VHS da Disney, né? Não, e tinha uma época, cara, que o Mickey, o Pateta, eu arrumei uma treta na igreja que eu ia, porque assim, começou um tal de falar que nas nuvens dos desenhos da Disney tinha membros sexuais e não sei o quê. Eu falei, gente, me perdoe, vocês veem membro em tudo que é lugar, acho que o problema tá na cabeça de vocês. O cara olha pra nuvem, vê um membro masculino na nuvem. Não é possível, os palácios, cara. Né? Os palácios árabes. Cara, como foi? 1001 Noite. Foi. É verdade. Cara, aquela época que o pessoal olhava pro lustre, tem um demônio no lustre, um demônio no ventilador, na garrafa, tá vendo essa garrafa aqui, ó? Tem um demônio aqui dentro, aqui, ó. Tá. O surto da nova era, lembra? O movimento New Age. Sinistro. Pô, eu lembro bem. Eu era novo, tudo eu devia ter uns 8 anos de idade, mas eu lembro. Tudo que você botava não podia, era isso, era aquilo, não sei o quê. Aí os caras começaram a falar, o MacGyver morreu, o ator, o outro lá, o super-homem lá, o Christopher Reeves, ficou tetraplégico. Aí começa a falar, né, aquelas teorias da conspiração, sem dizer que, né, sem falar que a gente estava na época ainda da cortina de ferro, né, da União Soviética contra os Estados Unidos. Então tem aquela coisa de Satanás, né, Satanás comunista, China, fim do mundo, todo mundo era anticristo, né, o Gorbachev era anticristo, o Papa era anticristo, era demônio para tudo quanto é lado. Isso é uma parada bem louca, porque eu tinha um amigo meu, tal, mas a gente perdeu um pouco o contato, que ele era mestre de escatologia, e aí a cada ano que saía um BO, era alguém que era um anticristo. O último que ele falou pra mim foi o Macron. Aí eu falei, cara, aí não... Para não, que tá feio. Não, o cara vai tentando, né? Vai jogando ali o verde, que se ele acertar no alvo, ele vai falar, eu falei, eu sabia, mas, cara... A Sheila falou aqui, ó, joguei todos os desenhos da minha filha,
A Suelen vai dizer aqui, ó. Jogar. Minha mãe jogou uma boneca fora porque foi entregue ao diabo para vender, tá vendo? Olha só. Mas era isso aí, mano. É isso aí, mano. Coca-Cola era diabo ao contrário. Olha igual o lance da maionese Hellmann's, né? Lembra da maionese Hellmann's? Isso, que é alemão, né? Avisa o cara que é alemão. Que é alemão. Tem que avisar que é de uma etnia alemã. Né? O cara, se você comer a maionese Hellmann's, você vai pro inferno, velho. Perdeu a salvação. Era tudo demônio. Rapaz, eu nunca vi tanto demônio nessa época. E tudo por causa desse cara aí, que encheu a mente da igreja com essas coisas. E aí nós, né? E aí que eu acho interessante, né, cara? A gente querendo servir ao Senhor de todo o coração e nos livrar de tudo aquilo que não agradava a Deus. Fomos embarcando, né? Você lembra do punhal dentro do boneco do Fofão, não, né? Não, isso aí. Isso aí não era da minha época, não. Não era da minha época. Todo boneco do Fofão. Olha, esse cachorro latindo aí, meu amigo. Já tá vendo? Tá se manifestando. Só falar do demônio, o cachorro latiu e saiu do quarto. Você vê? Você fica brincando com ungido aí, rapaz. Tinha que rasgar a foto. Nome ao contrário, né? Você botava nome ao contrário no espelho, né, cara? Tinha. E tinha também inclusive parte do nosso folclore infantil, né? Que aquelas brincadeiras de invocação de espírito, de colocar nome de morto dentro do dicionário, aqueles papos todo lá. E aí, quando você. Eu falo porque eu passei por essa experiência de quando eu entrei para uma igreja evangélica pentecostal, bem macumbeira mesmo assim, você tinha aquele culto, né, de batalha espiritual e cura interior, que você renunciava a essas coisas. Você tinha que fazer uma. A Sueli tá falando aqui que a mãe dela abriu o Fofão para ver se tinha o punhal. Se tinha faca. Não, eu não me lembro disso mesmo, mas eu. Rolava. E aí, cara, você tinha que pedir perdão até por essas coisas. Peço perdão por ter comprado brinquedos da Disney. Aquele papo furado que não tem o menor sentido, sabe? Rapaz, e o que tinha de bruxo da Xuxa, né? Bruxo da Xuxa. Não, mas tinha um aí, o tio Chico, olha, esse cara ganhou dinheiro com os testemunhos, bicho. Esse aí. Olha, incrível. Eu e o Marcos estamos falando desse assunto para que vocês saibam que, assim como na cultura judaica tem um folclore, na nossa cultura evangélica também tem um folclore, que é a base disso tudo. Aqui, ó, a Sheila tá falando que é uma pastora, ó, logo assim que se converteu, ela falou que não deveria falar do arco-íris, porque o íris era o nome de uma deusa demoníaca. Olha só, cara. Misericórdia. Deusa demoníaca. Esse é top mesmo, hein? Esse... Cara, Então nós temos uma deusa demoníaca nos olhos. Ela vai falar aqui, ó, que é a íris do olho. Cara, que loucura. Incrível. Loucura total. Pois é. Boa noite, Robson. A gente está contando essa história toda para que todos vocês que estão assistindo saibam isso. Não é por acaso, né? Todas essas histórias têm um fundamento. Os judeus têm uma tradição. Sim. E nós também temos uma tradição. O Peter Wagner publicou alguns livros no Brasil que são importantes a gente citar, né, Marco? Para que a turma saiba de onde saiu isso tudo. Ele publicou um livro no Brasil chamado Orando com Poder. Quem nunca, né? Poxa, para falar sobre oração com poder. Oração com poder, oração sem poder, né? Como é que fala do poder? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Vem daqui, ó. Se você pensa que isso é versículo bíblico, vem daqui. Esse jargão, ele rodou o Brasil. Exatamente. Você via grandes pseudo-apóstolos aí, né? Falando, cara, dessa fala, não, muita oração, muito poder. É assim. Exatamente. Depois ele lançou um outro livro, Derrubando as Fortalezas na Sua Cidade, que aí começou com aquela coisa dos demônios territoriais. Não, mas esse aí eu posso falar também que conheço bem esse livro, inclusive, porque aquela igreja macumbeira que eu participei outrora, né? Ela fazia mapeamento, que igual desse está indicado nesse livro. Esse mapeamento espiritual, basicamente, você tinha que fazer uma análise do bairro que você estava, e aí você mapeava quantos botecos tinham, quantas casas sem acabar de construir, porque era um demônio de pobreza, sabe? Assim, a casa que não tinha acabamento. Então, que nem eu que morava perto de periferia, de favela, assim por dizer. Então ali estava possesso. Cara, estava cercado de demônios ali, porque para eles era demônio. Então, tudo isso está destrinchado nesse livro aí.
o que é mais incrível, né, Marco? Quantas igrejas, durante anos, né, década de 80, década de 90, início da década de 2000, os crentes passaram anos lendo esses livros. Bíblia que é bom nada, mas os livros... Esse é o ponto. Curso, né, seminário, workshop, retiro, né? Rapaz, como teve curso, como teve ensinamento, e Bíblia não. A gente está falando isso. Jesus fala, né, Marcão? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não, e isso é muito importante, Leclerc, porque assim, da mesma forma até hoje em dia, a gente tem risco de pessoas que, ainda que queiram buscar a verdade, elas dediquem mais tempo das suas vidas lendo livros e não lendo a palavra de Deus, que isso Exatamente. É um grande engano. Eu não estou aqui me colocando contra, eu mesmo tenho 4 livros escritos e publicados, eu não estou dizendo que você não deve ler livros. O que eu estou dizendo é que, além de qualquer outro livro que você vá ler, por melhor que seja o autor, nós deveríamos empenhar a nossa vida em ler muito mais a Bíblia do que livros de terceiros, qualquer que sejam. Né? Nenhum livro substitui a Escritura, né? E os autores têm que ser... O que é mais interessante, cara, né? Você fala tanto do meu pastor aqui do Rio, então deixa eu te falar do seu pastor aí de São Paulo, que você segue, né? Ele publicou mandei, né? Ele publicou no Twitter hoje, né, vou até ler aqui o trecho, sem citar o nome do santo, mas vou falar do milagre. Ele publicou hoje. Os fundamentalistas insistem que a Bíblia é inerrante. Olha só. Nossa. Tá vendo? Mas nas legislações que contém, alguns de nós entendem que ela é inerrante quando informa que a boa nova não é a verdade que se fez Bíblia, mas o verbo que se fez carne. Então relativização absoluta, né? Total, dizendo que a palavra de Deus não é a verdade, não é inerrante, não é infalível, não é inspirada. Olha só, cara, o que eu acho mais incrível nisso tudo é que os cristãos, assim como no tempo de Jesus, eles questionavam o que Jesus dizia, os cristãos hoje questionam o que a Bíblia diz, sim, mas leem esses livros cegamente, cara. Questionam a Bíblia, questionam a palavra de Deus, coloca em xeque os textos, isso não é inspirado, isso não vem de Deus, mas pega os livros, não, esse livro aqui é top. Isso. Como se fosse verdade de Deus. O Peter Wagner não parou aí não, se você acha que ele parou, ele não parou não. Ele publicou um outro, que é A Luta contra os Anjos do Mal, né, que fala sobre batalha espiritual, né, aquela coisa da maldição hereditária misturando com a batalha espiritual. Depois ele publicou Espíritos Territoriais, foi um dos livros que mais vendeu no Brasil. Sim, foi isso mesmo. Na capa tem até a América Latina ali na capa, né? Proposital, né? Pô, tipo, no embalo desse livro, chegaram no Brasil 2 obras que arrebentaram pela Editora Vida, né, que foram os livros do Frank Peretti. Este Mundo Tenebroso. Esse é maravilhoso, cara. 1 e 2, cara, dos anjos. Esse é maravilhoso. Né? Quando os crentes oram, as espadas acendem, flamejam. Muito louco. Cara, olha, uma ficção ímpar. Maravilhoso. Mas que virou teologia, né? O mesmo fenômeno da cabana. Que a gente tanto fala. Pegada, né? Pegada. Né? Mesma pegada. E aí, cara, aí não é fácil não. Você pensa assim, não, agora vai acabar, né? Agora vai acabar, Deus vai entender. Cara, mas eis que surge a discípula do mestre, que aqui no Brasil foi a nossa queridíssima Neuza Tioca. Carinhosamente chamo ela aí, coraçãozinho pra ela, de Neuza Pioca, né? Porque ela parece que tá bêbada falando, só fala groselha. Vou dar um beijo pra Neuza Pioca, um beijo. A Neuza Tioca, cara, lançou um livro chamado Deuses da Umbanda, que foi uma tese de doutorado, cara, impressionante. Se você ler os livros dela, você vai ver que não tem indicação bibliográfica. A bibliografia que ela usou foi entrevistas com os demônios. Ela fala sobre isso. Sim, ela primeiro que assim, você já teve oportunidade de ler essa desgraça aí já? Não? Já, li tudo, já. Né? Na verdade, cara, ela usa o que na verdade, ela diz que são experiências pessoais, porque ela diz que são. Ela não tem isso documentado. Ou seja, é muito provável que seja fruto da cabeça dela mesmo, né? E sem nenhuma fonte. Assim, olha, eu passei pela experiência e estou aqui dizendo que é isso. Exatamente. E aí as pessoas traduziram isso como doutrina mesmo, né? Ela lançou. Olha como é que é uma enxurrada. Imagina, você acabou. Deve ser, inclusive, a experiência de muitos alunos nossos aqui. Né? Você acabou de se converter,
né? Porque você teve um encontro com Cristo verdadeiro, e aí você vai parar numa comunidade dessa. Quando você acabou de se converter, como a gente falava no passado, você está no primeiro amor, né? Aquele amor incandescente, genuíno, vibrante. Então, tudo que se fala no púlpito, tudo que os pastores falam, pô, é Deus, cara, é Deus. Aí os caras se aproveitam dessa ingenuidade, dessa sinceridade, desse amor entregue, e aí, meu irmão, os caras vão te dando tudo, e aí você vai comendo, vai bebendo dessa água, bebendo dessa fonte, e esse negócio vai empanturrando o seu coração, e aí depois você não conhece mais o evangelho, porque você recebeu um outro evangelho. Me lembrei até que aquele versículo de Gálatas, né? Vocês estavam indo tão bem, quem foi que enganou vocês? Paulo perguntando aos Gálatas, né? Quem foi que enganou vocês e os induziu a um outro evangelho? Sim. É outro evangelho. A não é o evangelho de Cristo, né? Não é de Cristo. Ela publicou Os Deuses da Umbanda, ela publicou Deus Quer a Sua Cidade, né? Aqui. No Rio Maravilha. Não, é que é só. Passa um filme na cabeça, né, cara? Meu, só nós passamos por isso. Passamos e publicou Libertando-se de Prisões Espirituais. Meu Deus do céu. Que foi um livro que fez sucesso. E aí, juntando o Peter Wagner com o Frank Peretti, com a Neuza Tioca e a nossa cultura sincrética, folclórica brasileira, vem os 5 ensinamentos, né, que dominaram as igrejas evangélicas e nos assolam até hoje, que dão fundamento para a pergunta dos discípulos. Né? Que 5 ensinamentos são esses? Forças contrárias, Deus e o diabo estão lutando, né? A força é o lado negro da força. É igual aquele meme lá que as pessoas mandam, né, no WhatsApp da vida. Aí tem um Jesus com um braço de ferro com um demônio assim, ó, né? Disputando ali um braço de ferro. Se você crê que Jesus tem que vencer, você compartilha. Se você não crê, você não faz nada, né? Exatamente. Então você tem as forças contrárias, é uma visão dualista do mundo, né? Sim, Deus contra o inimigo. Você tem a ideia dos espíritos territoriais, quer dizer, a terra pertence a Satanás. Sim. Cara, isso é uma aberração. Eu me lembro uma vez eu conversando com um aluno na escola bíblica, ele falou, não, a terra pertence ao diabo. Que isso, cara? Olha o que diz a Bíblia aqui. Tudo é meu, Deus dizendo, tudo é meu. A terra, o mar, tudo que nela há, o ouro e a prata, tudo é meu. Não, mas você tem que entender. Não tem que entender nada, cara. O versículo é claro. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Mas não, os caras insistindo, né? Que a terra é de Satanás. Né? E aí vem a doutrina da retaliação. Né? Que você planta, você colhe. Se não foi você que plantou, foi teu pai que plantou, foi teu avô, bisavô. Isso. Uma das coisas que eu me lembro de uma experiência péssima que tive aí nesses cultos de cura interior e libertação, né? Que aí você sabe que tem aquela galera que são os especialistas, né? Você tá lá que nem um bocó lá fazendo as renúncias de coisa que você nunca nem fez na vida. Aí uma vez veio uma mulher, cara, falar pra mim que eu tinha que pedir desculpas, pedir perdão na minha, tipo, 50ª geração pra trás, assim, de antepassados, pelo crime de nazismo, né? E que isso pesava sobre mim. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas o nazismo não precisa de 50 gerações para chegar no nazismo, porque 50 gerações é mais de séculos, né? O nazismo foi aí em 1940 que aconteceu isso. Eu falei, cara, meu pai poderia ter sido um nazista, por exemplo, que ele já tem 75 anos, né? Aí eu comecei a questionar, falei, mas nessa época, 50 gerações para trás, nem tinha nazismo ainda. Caramba, né? cara, é muita pessoa, coisa. Não, aí a mulher ainda me falava, não, você está sendo muito racional, você não entende as coisas espirituais. É sempre assim. É o que aquela mulher fala no vídeo que eu te mandei lá. Sim. Que Deus revelou a ela as coisas espirituais. É sempre as coisas espirituais. Exato. E o que é mais interessante é que você acaba criando uma casta de líderes superiores, né? E de cristãos superiores. Super ungidos. E aí os outros inferiores não conseguem ser cheios do Espírito, não conseguem ter uma vida abundante. No vídeo ela fala, você pode ser salvo, mas não vai ter vida abundante. Você pode aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, mas não ter Ele como Senhor. Cara, isso é uma loucura. Né? Aí você vai chorar. Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. A Suelen vai dizer aqui, ó, que a pastora dizia para ela que ela não podia, que ela tinha que falar em línguas, que ela não tinha o Espírito Santo.
Aí você mistura a experiência mística, né, com poder, com o ataque do diabo, né, cara? É uma coisa muito doida, né, cara? Muito doida. É igual o pessoal, como eu já ouvi muito essa conversa de que se você não falasse em línguas, ou se você não tivesse ali o sapatinho de fogo, alguma coisa assim, que você não era batizado no Espírito Santo. Já escutei muito isso em diversos cultos, inclusive. Você não tem o Espírito Santo. Isso. E provavelmente você não tem o Espírito Santo, por quê? Porque você tem alguma coisa aí errada. Isso, um pecado oculto, alguma coisa aí. Pecado escondido, como diz um amigo meu. E aí, como é que você enfrenta? Como é que você quebra essa maldição? Aí vem a famosa doutrina da batalha espiritual. Você tem que entrar em guerra, né? Tem que entrar em guerra contra essas forças do mal que estão tentando arrebentar com a sua vida. E para isso tem método, né, cara? Tem método. Opa, tem método. Vamos falar dos métodos. Olha que coisa incrível, né, cara? Vamos falar dos métodos. Os métodos incríveis da batalha espiritual, né? O mapeamento, que é você saber qual o demônio que controla a sua região, ou, de repente, a sua família, né? Uma família inteira, né, que foi oferecida a Satanás. A oração de guerra. Isso aí, então, eu vivi muito, né? Quantas e quantas vigílias eu passei na minha juventude, a madrugada toda cantando hinos de guerra, marchando. Rapaz. Firme, né? Fogo cai. E o fogo cai, né? Fazendo orações de guerra, repreendendo, tomando posse, né? Repreendendo o inimigo nas regiões celestiais, né? Vamos contra ti, né? E, por fim, a famosa quebra da maldição hereditária. Quebra de maldição. A quebra da maldição foi um negócio tão louco, cara, que eu lembro de programas na TV, né, que falavam assim que a quebra da maldição basicamente era tirar o anjo ruim para pôr um anjo bom na pessoa. Igrejas evangélicas, hein, falando isso, né? Incrível, incrível. É impressionante. Essas coisas aí que nós falamos, né? Você pode ter aceitado a Jesus como Salvador, mas ele ainda não é o Senhor da sua vida. Eu já ouvi isso várias e várias vezes. Sim. Né? Já participei de eventos onde os pastores e pastoras fazem experiências de regressão, o cara deita no chão, fica em posição fetal para voltar, né? Chora para voltar no passado, né? Um espiritismo mesmo, né? Um espiritismo evangélico. Olha, baixo espiritismo, essa é a palavra, cara. Não é? Voltar no passado para criar essas coisas malignas, né? E achar onde elas estão. Parece até o Harry Potter procurando as Horcruxes lá, de onde está a alma do Voldemort. Onde é que ela está escondida? Cara, isso não faz o menor sentido. Nenhum. E aí você prega para os irmãos. Hoje eu postei um vídeo, que é um vídeo que você já tem que nós fizemos juntos, né, esse projeto sobre a cruz, e eu falei sobre o favor de Deus. Aí você fala do favor de Deus, da graça de Deus, da maneira graciosa como Deus ofereceu o seu Filho na cruz para todo aquele que nele crê. Irmão, né, beba de graça da água da vida. Venha sem dinheiro e compre. Beba. O cara não acredita. Ele prefere acreditar. Acho que não que ele está debaixo de maldição. Né? Não que os números sejam o fator decisivo da bênção de Deus, mas você vê isso claramente. Te dou um exemplo, cara. Tem vídeos lá no Evangelho Negociável, por exemplo, que você demanda tempo, você prepara, tem às vezes 20 visualizações, 30 visualizações. Você pega um macumbeiro desse aí que só fala groselha, essas lives macumbéricas. Milhares e milhares de visualizações. E compartilhamentos e comentários e pedindo revelação. Então, assim, a grande real, assim, eu entendo que não é o tema aqui da live, mas essas coisas todas só acontecem porque é o povo que fomenta isso, claro. A grande massa fomenta isso porque conheceu um evangelho mentiroso que não é o evangelho de Cristo. Verdade. E por isso que fala amém para essas doutrinas mentirosas aí, que é inclusive da quebra de maldição, que é como você falou, né? Quando a gente olha, comparando a nossa cultura com a cultura judaica, do texto bíblico que tratamos aqui, é a quebra de maldição dos judeus lá, o ceguinho. O ceguinho estava com alguma maldição hereditária, por isso a pergunta dos discípulos, né?
É verdade, cara. Isso é impressionante. Impressionante. E é o que a gente está falando. E outra coisa que a gente observa também que vem no combo, né? Que são um combo, né? Um pacote. O pacote do mal. São os líderes que se apropriam desse tipo de ensinamento, Claro, para abusar espiritualmente, né? O cara entra na tua sim. casa, ele entra na tua casa para dizer o que você tem ali, né? Esse quadro, essa boneca, esse Sim. copo, esse prato, essa mesa, né? Parece até que a gente está vendo filme, né? Parece que a gente está vendo a Múmia lá, aquele filme, ou então Isso. filmes Mas de olha, terror, né? Com objetos amaldiçoados, Invocação do Mal. Tem aquele sim, museu lá nos Estados Unidos, Invocação do Mal, né? sim. Olha, eu vou te contar uma história também que tive, né? O desprazer de experimentar e de vivenciar, porque assim, me chocou como as pessoas não têm caráter, né? E como o povo é vulnerável a essas coisas. Quando eu estava ainda nessa igreja macumbeira aí, tinha uma bispa lá na nossa igreja, né? Bispa, né? Maravilhosa, né? E ela falou que um bispo da igreja lá tinha tido uma revelação que na zona norte de São Paulo, que é a região que eu moro aqui, ele teve uma visão de uma potestade tão grande que, assim, na visão dele, a potestade cobria até o sol, de tão grande que ela Caramba. dominava ali a região, né? E aí falaram isso num culto e falaram, olha, pelo amor de Deus, tomem cuidado para sair de casa, fiquem atentos, porque o diabo está querendo matar os servos de Deus. Isso trouxe um pânico para a igreja. Eu estou falando de uma coisa de 25 anos atrás. Isso trouxe um pânico para dentro da vida das pessoas que é inimaginável. Teve gente que perdeu o emprego porque tinha medo de sair para trabalhar, cara. Olha só que loucura. Loucura, né? E, Domínio assim, da mente das pessoas, domínio. né, cara? É isso que eu ia falar, domínio. Eles dominavam a cabeça das pessoas e é por isso que pessoas que por muitas vezes não tinham nem o que comer dentro de casa, até o pouco que tinham davam dentro da igreja, com uma promessa de não, isso aqui vai me salvar dessas potestades. É assim que eu vou experimentar a prosperidade de Deus, e aí por aí vai. Né? Exatamente, que loucura, né, cara? Muita loucura. Insano. Assim, é sempre bom enfatizar, para você não achar que eu e o Marcos somos incrédulos malditos, né? Que nós não estamos em momento nenhum negando a existência de Satanás. Não, claro que não. Porque senão nós teríamos que rasgar a escritura, né? Que afirma. Cara, que obviamente. Mas só que a mesma escritura vai nos mostrar que aquele a quem nós servimos, né, aquele que entrou na nossa vida, ele nos libertou do império das trevas. Então, se há um domínio, né? Inclusive o apóstolo Paulo, ele é incrível, né, cara? Quando ele faz o argumento sobre Cristo, ele vai dizer que Deus, aprove a Deus convergir para Cristo todas as coisas. Então, seja lá o que exista no universo, no cosmos, na Terra, acima da Terra ou embaixo da Terra, poderes, potestades, domínios, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, seja lá o que for que exista, tudo existe por ele, para ele e através dele, ele é maior, sempre maior. Cristo é o centro e é maior. Então, essa consciência bíblica, ela é muito importante para os cristãos, mas parece que, diante da cultura, né, da macumba, do sincretismo, do misticismo, do folclore, é o que você falou. Se você abre a Bíblia no culto, né, e fala assim, irmãos, hoje eu quero falar sobre o favor de Deus, você vai receber lá 30 pessoas, 50 pessoas, mas se você disser domingo, preparem-se, domingo que vem nós vamos falar sobre 4 coisas que impedem a sua vida de prosperar. Meu irmão, vai bombar, vai parar o trânsito. Se você faz uma chamada tipo assim, olha, domingo vai ter um culto que nós vamos ativar a chave da mudança na tua vida, tá louco. Vai virar a chave, o culto da virada. Culto da virada. Isso aí assim, o que me dá, a gente fala assim, a gente ri e tudo, mas dá uma tristeza muito grande, porque assim, é a prova muito clara, né, de como as pessoas têm a capacidade de baratear o sacrifício da cruz de Cristo. Exatamente. Isso é muito triste. Mas o próprio Jesus, né, no texto que a gente acabou de ler, do capítulo 9 de João, vai dizer que isso não, mas isso não é uma questão de maldição, pô. Ele é assim, o que para é que assim, a glória se manifeste. Glorifica a Deus, o que não é assim, glorifica tudo que existe, glorifica a Deus, né? Tudo que existe glorifica a Deus. Deus é sempre glorificado. Ele é o centro de todas as coisas. Marcão, esse assunto é muito treteiro, cara. Não vai dar pra gente acabar, não. Eu quero aproveitar para convidar a galera que está aqui hoje. Se você quiser saber
o nome dos demônios, que tem os Boa. nomes, você sabe, tem os nomes. Tem bastante nome. O demônio da América do Sul, do Brasil, Sim. que esses caras vão falar, né? Se você quiser saber mais sobre esse tema e perceber como você pode ir desmontando esse assunto na sua cabeça, eu já convido você para a semana que vem estar aqui com a gente de novo nesse debate frenético Boa. que o texto de João abriu para nós, que é muito assunto, né, Marcão? Não vai dar tempo hoje, não. Agora que eu vi, cara, que deu 1h17, já nem tinha reparado. A gente vai falando, né? Vai falando. Se deixar, a gente muita fica coisa. aqui até amanhã. Mas é uma aula, é uma aula que começa e vai dar mais treta ainda. Olha, já estamos na treta. Vai dar mais treta ainda quando Jesus cuspir no chão e meter a lama no cara lá. Aí que vai dar uma treta danada. Vai, opa. Isso aí, meu, olha, enfim. Mas vamos.